valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você, ligado no Notícias Agrícolas, que espera pelas informações do mercado do boi. E a semana se confirma como uma semana de preços firmes para arroba e negócios a níveis acima, inclusive, do que a gente viu na semana anterior. Eu vou conversar hoje com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui já o Iberville com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Óbvio que a gente vai falar dessa firmeza dos preços, mas o Iberville preparou umas contas para a gente bastante interessantes, de análises desse último semestre que está se encerrando aí. Portanto, a gente tem uma ideia de como se comportaram os preços da arroba do boi e a relação de troca dessa arroba com o milho, dessa arroba com o bezerro, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai conversar com o Iberville ao longo dessa entrevista. É uma entrevista com bastante conteúdo, portanto, convido para que os senhores permaneçam aqui com a gente, façam suas perguntas, interajam. Vocês que estão no YouTube, fiquem à vontade também para mandar aí as suas perguntas. Mas vamos lá, Iberville Neto, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu já começo te perguntando sobre essa firmeza dos preços. O momento é importante, principalmente por conta da reposição aí de estoques no atacado e da tendência de demanda mais forte de início de mês, mas eu quero saber qual é o potencial que os preços ainda têm para continuar subindo, na sua opinião. Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Alexander, realmente o cenário é de preços firmes, nós temos observado aí oferta enxuta e enxugando, né? Então, uma oferta que vem diminuindo, vem entrando efetivamente na entre-safra, e a expectativa é de preços firmes e com possibilidade de continuidade desse movimento de valorização. A gente está no momento aí de final de mês, o que normalmente é aquele momento no qual o atacado aumenta um pouco a movimentação para o varejo, para a movimentação do varejo que vem na sequência, né? Então, o pagamento dos salários ali no quinto dia útil, ele marca o melhor movimento de movimentação ali no varejo, e um pouco antes nós temos a movimentação, as compras desse varejo se estocando. E o que nós temos observado atualmente é um cenário de preços firmes, com valorizações aí nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas semanas para o atacado e para o boi, né? Mas eu diria que o principal motivo tem sido realmente a oferta, o nível de oferta de carne, o nível de oferta de boiadas, mais até do que essa melhoria de melhoria de escoamento que já começa a ocorrer pensando na virada de mês. Então, quem está dando as cartas realmente é o nível de oferta nesse momento. Pois é, só para a gente entender então, mesmo com ofertas maiores de preços, as escalas não evoluem de forma tão significativa, né, Iberville? Não, Alexandre, a gente tem escalas aí enxutas na maior parte das regiões. Tem algumas empresas que que consideram já que o gado de parceria está ali na conta, então a gente acaba ouvindo escalas um pouco mais alongadas do que efetivamente há espaço. Então, dependendo do gado e do interesse da indústria, eles conseguem espaço na maior parte das vezes para a mesma semana, no caso para essa semana ainda. Isso demonstra que há um cenário aí de pouca oferta e os frigoríficos em geral não estão confortáveis para testar valores menores, mas na verdade nem de perto, eles estão indo na direção oposta, que é cedendo um pouco aí aos pedidos maiores por parte dos pecuaristas. De fato, que preços a gente tem sendo praticados hoje?
Alexandre, São Paulo, a gente está na casa dos 320, quando a gente fala de 320, 25, quando fala de um animal China mais próximo dos 330. Então seria nessa casa aí uma referência, mas nesses momentos mais esticados do mercado, ou mais firmes, acaba que a amplitude também de preços, dependendo da situação, da necessidade da indústria, acaba aumentando um pouco. E tem fôlego para subir então, mais um pouquinho? Tem, eu diria que tem fôlego para subir e eu até, a gente não gosta de bater muito o tambor para um lado ou para o outro para parecer que tem muita certeza do que vai acontecer, né? Então, mas com essa ponderação feita, eu até tiraria um pouquinho, viu, Alexander, do seu comentário. Eu diria que o mercado está firme e tem espaço para trabalhar com algumas valorizações aí nas próximas semanas. Legal. E daí o Iberville, o que ele fez? Ele parou para ver o que aconteceu nos últimos 11 anos com os preços, principalmente nesses próximos períodos, julho, agosto, setembro. E a identificação é de que, na média dos últimos 11 anos, me corrija se eu estiver errado, Iberville, considerando aqueles anos com descartes de fêmeas, como é o caso que a gente está vendo esse ano, sempre teve uma evolução aí dos preços. Tá correto isso? Isso. Julho, agosto e setembro, na média desses anos, já considerando os anos de descarte, foram meses de alta. Na média dos 3 meses, sempre ocorreram valorizações. Agora, é claro que algum ano a gente teve recuo, mas na média dos anos de descarte já, vale a pena ressaltar isso, porque os anos de descarte já são anos de mercado mais tímido. Então, mesmo na média desses anos, julho, agosto e setembro foram meses de valorização. E daí o Iberville foi lá e tirou números dessas médias de altas aí. Quando a gente compara junho com julho, na média dos últimos 11 anos, considerando os anos de descarte, geralmente tem uma alta de quanto aí sendo verificada, quando a gente fala entre junho e julho? Na média aqui, Alexandre, como você bem ponderou, foi 0,7%. Então, tecnicamente, é como se a gente tivesse um preço hoje, vamos dizer, de 315, eu adicionasse mais 0,7% sobre o preço, é isso? Isso. A nossa média de junho, inclusive, está em 317. Seria uma cotação média para junho em 319. Só que a gente já está com a cotação acima desses patamares, né? Como a gente vinha até comentando aqui antes da entrevista. Então, muito provavelmente, esse valor aí, ele vai ficar, o valor esse ano deve ficar acima da média do que a gente trouxe aqui, esse 0,7. Perfeito. A menos que a gente tenha alguma informação nova, alguma informação de impacto. A média, na verdade, é a sinalização do comportamento em si, né, do mercado, né, Iberville? E essa média aumenta quando a gente usa a comparação de julho com agosto. Isso. Entre julho e agosto, o mercado subiu 1,8% nesse período em anos de descarte. E quando a gente fala de agosto para setembro? 3,9%. Então, é um sobre o outro sempre, né? Claro que esse 3,9 já é em cima de uma alta de 1,8 em agosto, em cima de 0,7 em julho. Ou seja, a história mostra que a tendência é de alta, realmente, de alta consecutiva à medida que o tempo vai passando, certo, Iberville? Isso. Esses dados, eles mostram bem que a grande diferença dos anos de retenção e descarte, ela acaba sendo observada mais no primeiro semestre, porque é quando as fêmeas vão a mais para o gancho e o final de safra ele é mais sentido de maneira bem importante ali nos anos de descarte. Agora, o segundo semestre, ele com magnitudes diferentes, mas ele costuma ser de valorização na média, sejam de anos de descarte, sejam de anos de retenção. Muito bem. Muito bem. Dito isso, daí o Iberville não parou com as contas dele, não. Ele parou para analisar o que aconteceu no primeiro semestre. O que você quer falar primeiro, Iberville? Vamos falar dos preços? Comparação de preços, pode ser? Acho que sim. Vamos... o que a gente fez aqui foi fazer uma média do primeiro semestre de 2021 e 2022. Então, a gente fez os valores nominais, né? Que são aqueles valores que estão no romaneio. O pecuarista olhar ali no histórico de e-mail dele, ou na papelada, mas hoje em dia já vem tudo por e-mail, né? Dê uma olhada naquele histórico, os valores que estão lá
em 2021 são os valores nominais. E aí nós deflacionamos isso também, que o que é deflacionar? Nada mais é do que pegar aquele valor que está no e-mail do pecuarista e trazer para a moeda de hoje, que a gente faz uma conta, que é uma conta relativamente simples, só atualizando pela inflação, que a gente usa, no caso, o IGPDI, que é um irmão ali da inflação do aluguel, que é o IGPM, né? Isso a gente Então, chama é de uma inflação. valor real, então, certo? Isso. E aí Tem a o gente valor traz pra nominal, moeda de hoje. tem o valor nominal e o valor real, que é essa transformação aí do valor nominal em números atuais, números que estariam em vigor hoje. Exatamente, Alexandre. Muito bem. E o que você detectou aí, Iberville? Então vamos lá. Em valores nominais, o ano passado a gente teve uma média de R$ 307 no primeiro semestre, considerando São Paulo, e este ano R$ 333, ou seja, um avanço aí de 8,4%, né? Média semestre versus média semestre. Quando a gente deflaciona pelo IGPDI, lembrando que a inflação tem trabalhado em alta aí no último ano, nos últimos anos, a gente tem uma queda de 4,5% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado. E o que isso nos indica? Isso nos indica que, efetivamente, esse aumento da participação de fêmeas nos abates, esse cenário de reposição mais ofertada, e agora, quando a gente vai para os números aqui, confirmação de preços menores, a gente efetivamente está na fase de baixa do ciclo. E isso, no caso, é justamente para ponderar que o que a gente tem hoje, o que a gente teve no primeiro semestre, já é um mercado em baixa. Então, não é que a gente, quando fala de preços em baixa, necessariamente está falando do mercado voltar em valores nominais ou voltar muito do que vinha sendo observado. Não. Esse mercado aí, ele no primeiro semestre já foi um mercado de baixa, apesar ainda de uma média de R$ 317. Na verdade, é o que realmente, né, tirando aí a inflação, enfim, o produtor recebeu. Quando a gente transforma isso em preço efetivo, Iberville, como é que fica em valor real? Isso, aquele preço que foi 307 na média de 2021, ajustando para a moeda de hoje, ele fica em R$ 355. Uhum. Então, essa diferença é o quê? É que o dinheiro naquela época valia mais. Então, quando a gente ajusta, ele vale o equivalente a R$ 355 em moeda de hoje. E o preço deste ano, o que era 333, vira 339, porque nós já temos uma inflação acumulada aí nos primeiros meses do ano. Por isso esse negativo aí de menos 4,5%, certo? Exatamente. Muito bem. Essa é a conta para o boi gordo. Você fez as contas para o bezerro também. Isso. Para o bezerro, a gente teve uma média de 2.876 primeiro semestre de 2021, valores nominais, para 2022, R$ 2.841. Já uma redução, mesmo valores nominais, uma redução de 1,2%. O bezerro está perdendo mesmo quando a gente vê na planilha, é isso? Exatamente. Mesmo naquela planilha de vendas ali da fazenda, que não foi atualizada, não é ajustada pela inflação, né? O valor efetivo que foi recebido à época, nominal, a gente já tem um recuo aí de 1,2%. Uhum. Quando a gente deflaciona, o bezerro no primeiro semestre de 2021, ele custava o equivalente a um bezerro, em moeda de hoje, o equivalente a R$ 3.320. E hoje, no primeiro semestre deste ano, já ajustando também os meses mais lá para trás, a gente fica com uma média de R$ 2.891, o que dá um recuo de 12,9% em valores deflacionados. Ou seja, o produtor de bezerro, o criador aí, está perdendo bem mais, 3 vezes mais aí do que quem vendeu o boi gordo, então, Iberville? Isso. A receita do criador, né? Ela cedeu mais do que a do invernista. E o invernista também tem o recriador invernista, ele tem um outro ponto, que como a receita dele caiu menos do que um componente de custo, se ele comprar o bezerro, a troca melhorou, que é outra conta que a gente trouxe aqui. Então, ele viu a sua receita cair menos e viu o seu principal componente de custo, que é a reposição, dá um certo alívio que a gente observa pela troca. O ano passado... O que é bom, né? No final das contas, o que é bom, né? Apesar dele ter recebido menos ou ter uma valorização menor, ele conseguiu fazer um melhor negócio aí na hora de fazer a troca, certo? Isso, exatamente. A troca esse ano, claro que os custos vieram subindo de maneira importante e tudo isso
vai compondo o cenário aí do resultado da atividade. Mas se um pecuarista trabalha com uma atividade um pouco mais extensiva, que não usa insumos que subiram bastante aí, principalmente quando a gente está falando de insumos de uma reforma de pastagem, de uma manutenção, nesse ano ele optou por não fazer isso, ele está tendo aí uma folga no seu principal componente de custo. Muito bem. E daí você chegou a também uma relação de troca com média dos últimos 6 meses, do último semestre, certo? Isso, a média do primeiro semestre de 21 e 22, como as demais contas. E aí o que a gente faz aqui? A gente faz quantas arrobas de boi gordo eu preciso para comprar um bezerro. Então o pecuarista vende o seu boi e o que ele precisa deixar ali na reposição. O ano passado ele precisava de 9,35 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Este ano ele precisa de 8,5 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Então, 0,8 arrobas a menos aí, mais ou menos. O que dá uma melhoria da relação de troca de 8,7%. Então, isso é um espaço a mais ali. Maior vantagem aí para quem está comprando, para quem está fazendo a reposição, portanto. Isso. E pensando também na troca com o milho, que o milho agora, mais recentemente, sentiu a chegada da safrinha, que veio se consolidando, alguns números ainda possivelmente a serem ajustados para baixo, mas um grande volume de milho ele vem se consolidando, e nos Estados Unidos também a evolução da colheita, o produtor americano correu atrás do prejuízo e plantou ali, desculpa, a evolução da colheita, não, misturei, a colheita aqui, lá, o plantio, o pecuarista, o agricultor americano correu atrás do prejuízo, começou atrasado, correu atrás do prejuízo e fechou ali o plantio dentro da média, e o desenvolvimento tem dado bons sinais. A gente tem que acompanhar ainda, que tem uma expectativa de um período mais seco lá no meio oeste americano, mas por enquanto as expectativas são de algo em torno de 360 a 370 milhões de toneladas lá de milho. Então isso tem ajudado a manter o cenário calmo. E aí no Brasil a chegada da safrinha tem gerado inclusive desvalorizações, né? Daí então, você comparou o quê? Uma arroba, quanto que uma arroba comprava em sacas de milho o ano passado e quanto está comprando esse ano, média do primeiro semestre, é isso? Primeiro semestre de 21 e 22. Vamos lá. Em 21 a gente precisava de 3,30, uma arroba comprava 3,37 sacas de milho, e este ano uma arroba compra 3,6 sacas de milho, uma melhoria de 7,2%. Você compra mais milho com a mesma arroba esse ano, então, o que é positivo para o produtor nesse momento. Então, isso. Se a gente tivesse que resumir aqui o que a gente está falando, é que apesar da queda da arroba do boi em valores reais, né, o que a gente viu acontecer aí, quando a gente compara, obviamente, o primeiro semestre de 21 com o primeiro semestre de 22, a relação de troca, tanto com milho quanto de bezerro, melhorou. Sim. A relação com esses dois componentes de custo, que são componentes, o bezerro é o principal num sistema de recria e engorda, e o milho é o mais pesado ali na nutrição, quando esse pecuarista vai trabalhando num sistema mais intensivo, esses dois componentes melhoraram. Só que aí a gente tem diversos outros componentes, como fertilizantes e suplementação e etc., que subiram bem, influenciados por toda essa conjuntura global aí, pensando no NPK aí, o fósforo já influenciando também na suplementação mineral e assim por diante. Agora, não necessariamente, então, a renda também é maior, Iberville? Ou só o fato de ter um custo menor, a gente já garante uma renda maior para o produtor aí? Aí a gente tem que avaliar caso a caso, Alexandre. Quando a gente fala da cria, a receita geralmente, como a gente trabalha com cria no Brasil de maneira um pouco mais extensiva, a receita ela vai definir, ela tem uma correlação altíssima com o resultado. Então, quando a gente olha aqui, num primeiro momento, o bezerro cedendo, a gente pode falar que a cria, em geral, está tendo resultados piores do que no ano passado. Quando a gente entra numa comparação aqui da recria e engorda, que a gente tem essa melhoria da troca, aí e um custo de alimentação também um pouco menor, pensando só no milho, claro, mas aí a gente já tem que entrar no sistema e ver o quanto cada componente de custo desse vai pesar. Então, não daria para
para a gente Não tem cravar. uma regra geral, né? Isso, o que no ciclo completo e no sistema de cria, a receita ela vai meio que definindo, porque a gente trabalha com insumos em geral de maneira um pouco intensiva, então esse aumento de insumos no mercado internacional, que isso normalmente ocorre, e esse ano se intensificou, tudo isso afeta menos os custos. Os custos, mão de obra pesa relativamente mais, porque é menos intensiva em insumos, então, dentro de um sistema menos intensivo, que não compra reposição, que eu estou falando de ciclo completo, e cria, os preços de venda, eles basicamente são os definidores dos resultados, dentro de uma produtividade constante, né? sem que o pecuarista melhore ou que aconteça alguma coisa negativa. Quando a gente trabalha com a recria e engorda, a gente já tem duas variáveis aí, que é essa troca e uma terceira variável que também é muito importante, que é o tanto que ela é intensiva, que vai definir a participação da alimentação no meu resultado, no meu custo da minha arroba engordada. Então, quando a gente intensifica, a gente aumenta os custos com alimentação, só que, por outro lado, está produzindo muito mais por hectare, então, geralmente, essa é uma conta interessante, mas é uma conta que tem que ser feita, por isso que não dá para a gente cravar, como dá para falar para a cria e para o ciclo completo, que os resultados estão mais tímidos que no ano passado. Boa, Iberville, muito bem. Meu caro, muita informação boa, portanto, chegou uma pergunta aqui do Márcio Lima. Ele quer saber o seguinte: é verdade que exportar a carne dá mais lucro do que vender no Brasil? Eu imagino que ele quer saber, né, do que o frigorífico ganha aí exportando, né? Sim, não, ainda mais quando a gente considera a China, via de regra, é o que todo frigorífico está atrás, né? Eles pagam mais pelo boi que vai para a China, porque eles têm esse espaço. Então, mas quando a gente trabalha com via de regras, sim, pelo menos para esses mercados que estão mais fortes aí, esses destaques que a gente tem observado. Agora, quando a gente pega uns mercados que pagam um pouco menos, quando a gente fala de Oriente Médio, mercados mais tímidos aí o frigorífico está sempre fazendo essa conta. Quando o mercado doméstico está mais ávido, algumas vezes ele opta por priorizar esse mercado doméstico e assim por diante. Então, depende do mercado e depende da estratégia e do momento do mercado doméstico também, e câmbio e assim por diante. Por isso que o câmbio, quando ele sobe, como tem subido aí, ter trabalhado mais firme, subido que eu digo nas últimas semanas, hoje, para falar a verdade, hoje também está acima de 5,20 aí. 5,24, então a gente tem um cenário que acaba direcionando, puxando mais aí num cenário de exportação. Então, mas via de regra, para não ficar dando a impressão de que eu só dei volta, via de regra, pelo menos para esses mercados aí, China paga melhor, e é o que o pecuarista não, é o que o frigorífico tem buscado atender prioritariamente. Por isso essa festa toda quando plantas são habilitadas, e a preocupação quando alguma planta fica de fora aí do jogo. E tanto isso é importante de se destacar que, pelo fato da China pagar melhor, é possível dar, inclusive, um plus aí na arroba, né? Exatamente. Esse animal, ele vira um animal China, ele tem até 30 meses, o pecuarista sabe disso hoje em dia, e o frigorífico manda uma parte desses animais, principalmente dianteiro e alguns cortes específicos do traseiro. Não é o animal inteiro que vai para a China, né? Mas ainda assim ele ganha um ágio no animal inteiro. Então quer dizer que a China, por exemplo, né, paga o suficiente para esse ágio e para a carcaça toda. Muito bom. Legal, obrigado aí a participação do Mário Lima. O Mário está com a gente, acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Aliás, fica o convite para você que está no YouTube nesse momento, faça a sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, acione o sininho lá para sempre que a gente tiver uma entrevista, um boletim entrando no ar, você seja avisado também, justamente para que a gente possa fazer essa interatividade junto com os nossos convidados aqui. Iberville Neto, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente agradece muito, o Iberville sempre preparando números diferenciados aí para a gente entender a movimentação e, obviamente, como os preços vão se formando e a tendência, né, desse mercado do boi aí. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. É um prazer. Valeu, um abraço para você. Tá aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, análises importantes, essa de comparação aí do primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado é fundamental para a gente entender. Às vezes não é o preço nominal que garante aí uma remuneração maior para o produtor. Como bem explicou o Iberville, aí, apesar de preços nominais maiores, quando a gente tira o peso da inflação, a gente tem uma arroba mais valorizada no primeiro semestre de 2021 do que nesse primeiro semestre em termos de média, aí, ou seja, perda de poder de compra por conta, obviamente, da ação da inflação aí nesse período. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Já estou esquecendo de passar os números lá da B3. Vamos ver como estão as negociações por lá. B3 em andamento, julho 333,35, uma alta de 0,09%. Agosto subindo também, 0,04% a 334,15%. O setembro, 334,65, nesse caso caindo, 0,25%. E o outubro caindo também, 0,19% a R$ 336,35. Uma queda, portanto, aí para o vencimento outubro. Indicador CPEA fechando o dia de ontem a R$ 326,25, com uma alta de 1,04%. Muito bom. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.